Pessoal, antes de entrar no conteúdo, gostaria de fazer um agradecimento a duas pessoas que comentaram o vídeo anterior sobre o meu teste de ancestralidade. O Renato Gonçalves e o Blenzint. Peço desculpas se eu pronunciei errado, mas parece que está em inglês. Mas agradeço a essas pessoas que curtiram, comentaram lá, porque isso me dá uma noção, das possíveis pesquisas que eu posso fazer, assuntos que eu posso gravar explicando, alguns contextos também, tá bom? Então deixo aqui meu agradecimento a essas pessoas e as demais, que ainda virão, as pessoas que curtiram, comentaram também os vídeos anteriores, tá bom? Pessoal, antes de iniciar explicando, o que estamos vendo aqui no mapa, as porcentagens, os gráficos, eu gostaria de fazer uma leitura curta explicando como que é feito toda essa análise, do nosso DNA através da nossa amostra, da nossa saliva. Como é feito essa análise da ancestralidade global? É analisado centenas de pontos específicos do DNA que estão presentes em todo o genoma. Genoma é a sequência completa de DNA, conjunto de todos genes. Os SNPs são variações pontuais encontradas ao longo do DNA, isto é, são diferenças em um único nucleotídeo. Nucleotídeo é um composto orgânico, que é a unidade básica da estrutura do DNA. Sabendo quais são os SNPs que a pessoa tem, é possível estimar qual é a porcentagem do DNA que veio de cada região do mundo. Para saber sua linhagem materna e sua linhagem paterna, são analisados o cromossomo Y, se você for homem, e o DNA mitocondrial, se você for mulher. O cromossomo Y é passado do pai para o filho, e o DNA mitocondrial é passado tanto para o filho quanto para a filha. O homem fica com XY e a mulher com XX. Dessa forma, é possível rastrear todo o caminho dos seus ancestrais, desde a origem na África há mais de 100 mil anos até você. A mulher que quiser saber sua origem paterna, ela precisa que o pai ou o irmão faça o exame. Bom, aqui nós temos inicialmente o mapa. Essa parte colorida são as partes onde foram encontrados, marcadores genéticos presentes no meu DNA e que também é possível ser encontrado nessas regiões. Então, o meu resultado ficou África, 86%, Oeste da África, 30%, Leste da África, 24%, região dos Grandes Lagos, povos bantus, orientais, Oeste do Quênia, Costa da Mina, 24%, Mandé, 5%, Senegâmbia, menos de 3%, Baiaca, menos de 2%. Europa, 13%. Leste europeu, 8%. Lituânia, Letônia e Estônia. Centro-oeste da Rússia, Polônia, Eslováquia, Ucrânia e Bielorrússia. Ou Bielorrússia. Já ouvi as duas pronúncias. E Hungria. Europa Ocidental, 3%. Judeus Sefaradim, menos 3%.
Oriente Médio e Maghreb, menos de 2%. Inicialmente, eu vou fazer uma leitura breve de cada região, né, apresentando um pouco a cultura, as informações que são apresentadas nesses lugares. Um ponto que eu gostaria de destacar também é que aqui o resultado foi dado por porcentagem, né? Ou seja, 86 de 100. Então, mais da metade do meu DNA é africano, de origem africana. E esses pontinhos, esses tracinhos, né, a gente chama de haste, né, essas hastes em pé aqui, representam cada gene encontrado no meu DNA e que é semelhante ao encontrado no DNA das pessoas dessas regiões. Então, cada tracinho aqui não representa necessariamente a porcentagem. Tá? Esses tracinhos representam os genes no meu DNA que é semelhante às pessoas daquela região. Então, oeste da África primeiro. Esse vídeo vai ficar um pouco longo, né, porque eu vou fazer as leituras, né, de cada região, apresentando um pouquinho. Okay? O Ocidente Africano abrange os atuais países Camarões, Gabão, República do Congo, Angola, Guiné Equatorial e trechos da Namíbia, África do Sul, República Centro-Africana e República Democrática do Congo, bem como o arquipélago São Tomé e Príncipe. A região tem sido por muito tempo o lar dos povos banto, como os Bakongo, os Luba e os Lunda, cuja origem remonta a cerca de 2000 anos antes da Era Comum, na região da bacia do Rio Congo. A expansão banto durante o primeiro milênio antes da Era Comum espalhou-os por quase todo o centro-sul africano. Na Idade Média, diversos estados banto mantiveram o predomínio político na região, como o Reino do Congo e o Reino Neton, cujas fronteiras se situavam onde hoje está localizado a Angola. Vamos ler um pouco também sobre o leste da África. A região da África Oriental abrange Tanzânia, Quênia, Malawi, Moçambique, Zimbábue, Zâmbia, Suazilândia e parte da África do Sul. Acredita-se que os povos desta região litorânea descendem dos Bantu, que migraram da Nigéria em direção ao Sudão. Em seguida, continuando sentido sul, o litoral é de fácil acesso marítimo, o que permitiu o contato com comerciantes de outras civilizações, principalmente da Arábia e da Pérsia. Esse contato frequente está refletido no material genético dos povos da região, que apresenta semelhanças com o de habitantes do Oriente Médio. Então, eu percebi que ao longo da leitura, eu percebo que há uma presença muito grande dentro dos povos banto. E uma informação que eu achei interessante é que os povos bantos, na verdade, não se refere a uma etnia, né? Mas um grupo étnico-linguístico, né? Então, isso eu achei bem interessante, porque aqui representa como se fosse uma forma que eles são identificados, né? Mas é um grupo étnico-linguístico, né? Costa da Mina. O agrupamento denominado como Costa da Mina engloba os países africanos Nigéria, Gana, Togo e Benin. Recebe esse nome devido ao Forte de São Jorge da Mina, erguida na região no final do século XV. Desde
10.000 anos antes da Era Comum. O local já era habitado por povos que apresentavam traços físicos semelhantes aos dos residentes atuais da região da borda entre Nigéria e Camarões. O povo banto se expandiu para leste e para sul, alcançando até Moçambique. Mandé. Mandé é o nome do grupo étnico-linguístico que habita a porção noroeste do continente africano, que hoje conhecemos como Mali, Mauritânia, Guiné, Guiné-Bissau e Serra Leoa, bem como partes de Burkina Faso, Libéria e Costa do Marfim. Os mandés seriam descendentes dos antigos povos do Saara, que migraram para o oeste, tendo desenvolvido a agricultura independentemente, há cerca de 5.000 anos. A cultura mandé originou os impérios de Gana e de Mali, dois dos maiores impérios africanos da história. O islamismo chegou às terras mandé por volta do século IX, segundo hoje a crença predominante na região. Senegâmbia. A Senegâmbia, como região geográfica, engloba os países Senegal, Gâmbia e Guiné-Bissau, além de frações de Mali, Mauritânia e Guiné, havendo indícios de povos na área datada de 350.000 antes da Era Comum. A região passou por domínio de diversos impérios africanos durante a Idade Média, como os de Gana, Mali, Songhai, Wolof e Gabu. E a partir do século XV, os domínios colonialistas francês, inglês e português adicionaram mais peças à composição genética local. Baiaca. Os Baiaca, ou Biaca, como se autodenominam, são um povo pigmeu, caçador e semi-nômade, que habita a região da República Centro-Africana e norte da República do Congo. Eles foram indiretamente afetados pelo colonialismo europeu, quando a região fazia parte da África Equatorial francesa. Neste período, tribos dos arredores eram forçadas a trabalhar na manufatura da borracha, e os que fugiam para a floresta acabavam se deparando com os Baiaca. Europa. A região da Europa Oriental engloba Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia, Eslováquia, Hungria, Chequia, Belarus, Ucrânia, Moldova e o oeste da Rússia. É proposto que humanos do Oriente Médio tenham entrado na Europa pela primeira vez passando pela Península Balcânica, o que seria evidenciado pela similaridade genética entre os europeus neolíticos e os atuais moradores do Oriente Médio. Assim sendo, os territórios do leste europeu seriam um dos primeiros ocupados durante essas migrações. Europa Ocidental. A região ocidental da Europa abrange as atuais França, Alemanha, Áustria, Suíça, Bélgica, Holanda, Irlanda, Reino Unido, Liechtenstein e Luxemburgo, e há vestígios de que seres humanos ocupam a região desde
35.000 anos atrás. As ilhas britânicas já fizeram parte do Império Viking, enquanto o território continental foi por muito tempo habitado por tribos celtas e germânicas. Após a queda do Império Romano, os reinos oriundos dessas tribos passaram a ser o poder dominante na região, eventualmente originando os estados que conhecemos atualmente. O Império Britânico, com início no século XVI, chegou a dominar e colonizar países em todos os continentes, sendo considerado o maior império da história e tendo chegado a ocupar 26% da área terrestre global, em seu auge em 1920. O deslocamento de europeus ocidentais não ibéricos para o Brasil teve início com as invasões empreendidas por França e Holanda nos séculos XVI e XVII. A costa brasileira. No início do século XIX, começam a chegar ingleses, que se instalaram principalmente no Rio de Janeiro e em São Paulo, onde fundaram a São Paulo Railway, primeira ferrovia do estado. Após a independência, a imigração de alemães foi incentivada pelo governo brasileiro para ocupar regiões ainda despovoadas do território e embranquecer a população. Houve também grande afluxo de alemães devido às guerras mundiais. Europa Ocidental e Norte da Itália. A proximidade geográfica das populações da Europa Ocidental e do Norte da Itália, bem como o contexto histórico dessas regiões, contribuiu para que esses grupos se tornassem muito parecidos geneticamente. Por essa razão, é possível que uma estimativa de ancestralidade proveniente da Europa Ocidental contenha também ancestralidade no norte da Itália. Os judeus sefarditas são aqueles que descendem dos judeus que habitaram Portugal e Espanha durante a Idade Média. A palavra sefarade é o nome hebraico dado à província romana da Hispânia, que corresponde à Península Ibérica. Os judeus começaram a habitar essa região na Antiguidade, talvez ainda na época da destruição do primeiro templo de Jerusalém, mas não se sabe ao certo. Sabe-se que, entre as primeiras ondas migratórias, o maior volume se deu após a Primeira Guerra Judaico-Romana, quando as forças de Israel se rebelaram contra o Império Romano e perderam sendo levados para outras províncias romanas como punição. O Maghreb, no noroeste da África, é uma região que faz parte do mundo árabe, incluindo os territórios do Marrocos, Tunísia, Argélia, parte de Mali, Líbia e Mauritânia, e o território disputado do Saara Ocidental. Existem registros de humanos na região desde 10.000 anos antes da Era Comum. Durante sua história, o deserto do Saara funcionou como uma barreira física que impediu o contato com os territórios da África subsaariana. Assim, o maior contato da região foi com o Oriente Médio e a Europa, passando por invasões dos fenícios em 1000 anos antes da Era Comum. Expansão islâmica no ano de 647 e colonização por França, Itália e
Espanha, no século XIX. Pessoal, antes de continuar o conteúdo, gostaria de pedir desculpa por algumas pronúncias, né, que não ficaram 100%. Algumas palavras são novas, né? Tenho estudado, pesquisado, mas ainda leva tempo, né? Para a gente dizer que a gente aprendeu, né? Realmente absorveu, né? O aprendizado, né? Daquela palavra, aquela pronúncia. Mas eu optei por deixar no vídeo assim mesmo, né? Porque quem conhece, né? Já sabe a pronúncia correta. Quem não conhece pode copiar a palavra, colocar no, no YouTube, né? Ou pesquisar no Google mesmo a pronúncia correta. E é uma forma também de eu me observar, né? Porque aqui no canal, especificamente no YouTube, falam muito sobre essa questão, né, de ser compreensível, né, de ser flexível consigo mesmo, né, se acolher. Então, assim, é muito bacana quando a gente acerta, né? Mas quando a gente erra, né, comete algum erro, é muito importante também se acolher também nesse momento, né? Seja um erro de pronúncia, de uma fala, né, ou de atitude, né? Então, assim, alguns procuram ser muito compreensíveis, né, com os outros, né, mas é importante ser consigo também, né? E tenho estudado um pouquinho também do inglês, do francês, né? Tenho aprendido algumas palavras já, algumas pronúncias, mas leva tempo. Para a gente dizer que a gente realmente aprendeu, absorveu o conteúdo, leva tempo, né? Bom, agora vamos ver um pouco a parte da ancestralidade e linhagem materna. O recurso linhagem materna indica o seu haplogrupo materno, isto é, a rota percorrida pelos seus ancestrais matrilineares ao longo do tempo, a partir de uma análise do DNA mitocondrial. É possível traçar o caminho que eles fizeram há mais de 100 mil anos. Essa ferramenta considera apenas a sua linhagem matrilinear, ou seja, a sua mãe, sua avó materna, sua bisavó materna, trisavó materna e assim sucessivamente, até milhares de anos atrás. Linhagem materna. O teste de linhagens indica qual a rota percorrida pelos seus ancestrais. Para descobrir a rota da sua linhagem materna, é feita uma análise do DNA mitocondrial, um conjunto de haplogrupos encontrado nas mitocôndrias. Esses haplogrupos são um grupo de alelos, formas alternativas de um determinado gene, que carregam as características genéticas herdadas pelo pai e pela mãe. Assim mesmo que o DNA tenha sofrido alguma mutação, é possível rastrear a origem e o caminho do seu haplogrupo materno ao longo de mais de 100 mil anos. Seu haplogrupo é L2A. O haplogrupo L2A surgiu da linhagem L2 entre 70 mil e 88 mil anos atrás. L2A é o haplogrupo mais comum no continente africano e também o mais distribuído. Isso faz com que seja muito difícil desvendar em que parte da África o haplogrupo surgiu. Atualmente é encontrado por toda a África, alcançando até mais de 30% da população na região central do continente e em países como Moçambique e Gana. A presença de L2A nas Américas também é de grande importância, chegando a aproximadamente 20%. Sua presença no continente americano ocorreu devido ao tráfico de africanos escravizados durante o período da colonização europeia. Ancestralidade, linhagem paterna. Com o painel de linhagem paterna, você pode visualizar o caminho percorrido pelos seus antepassados patrilineares há mais de 100 mil anos.
Para descobrir essa rota, é feita uma análise do cromossomo Y, um fragmento de DNA que é passado unicamente de pai para filho. O resultado, apresentado em um mapa, indica o seu haplogrupo paterno, ou seja, o percurso da sua linhagem patrilinear. O seu pai, seu avô paterno, seu bisavô paterno, seu trisavô paterno e assim sucessivamente, até milhares de anos atrás. A linhagem paterna está disponível somente para pessoas do sexo biológico masculino. O teste de linhagem paterna indica qual a rota percorrida pelos seus ancestrais paternos, desde o primeiro homem que deu origem a todos os seres humanos vivos hoje, nascido há mais de 100 mil anos na África. Para descobrir essa rota, é feita uma análise do cromossomo Y, um fragmento de DNA que é sempre passado de pai para filho e é presente apenas em homens biológicos. O cromossomo Y de uma pessoa costuma ser idêntico ao de seu pai, de seu avô paterno, do pai desse avô e assim por diante. Porém, ao longo de gerações, o DNA pode sofrer mutações, tornando-se um pouco diferente dos ancestrais. Conhecendo essas mutações e analisando a sua sequência genética, é possível classificar os diferentes cromossomos Y em subtipos, chamados de haplogrupos. Cada haplogrupo teve uma rota e conta uma história única ao longo da humanidade. Seu haplogrupo é R1b. O haplogrupo R1b surgiu aproximadamente 25 mil anos atrás, entre caçadores-coletores da Sibéria, terra de origem da linhagem R, como um todo. Até o início do Neolítico, 12 mil anos atrás, esses homens ancestrais se expandiam lentamente pelo nordeste da Eurásia, quando começaram a se deslocar com os movimentos migratórios de outros grupos humanos que eram pastores e agricultores. Aproximadamente 6 mil anos atrás, grupos tribais que habitavam a estepe Pôntico-Cáspia, atual Ucrânia e sudoeste da Rússia, começaram a realizar grandes movimentos migratórios em direção ao oeste europeu, para o Levante e para o norte da Índia. R1b era o haplogrupo paterno mais comum entre os homens das tribos do sul da estepe. Essas tribos se moveram principalmente para o sul e oeste da Europa. R1b é hoje o haplogrupo paterno mais comum no oeste da Europa. Apesar de ser um haplogrupo tradicionalmente europeu, por volta de 10 mil anos atrás, um grupo de pastores de vacas saiu da Mesopotâmia em direção à África, em um movimento que durou aproximadamente 4 mil anos. Graças a isso, atualmente R1b é um dos haplogrupos majoritários no Níger, na Nigéria, em Camarões, no Chad e no Sudão, e um dos haplogrupos mais presentes no norte da África. Essas são as principais informações que eu gostaria de compartilhar hoje com vocês. Tá bom? Só mais um detalhe também, o legal de fazer esse teste, né, de DNA e ancestralidade, porque tem a parte de saúde também. Um exemplo, aqui apresentou que eu tenho uma predisposição a desenvolver a miopia. Então, é passada uma orientação, né, o que eu posso fazer, o que eu posso evitar. Né.
A predisposição não necessariamente quer dizer que a pessoa vai desenvolver, né, aquela doença ou aquele problema ao longo da vida. Então, depende muito do fator ambiental, né, os estilos de vida, né, que a pessoa tem. Então, a parte da nutrição, o meio ambiente, os hábitos, né? Então, depende muito mais disso do que o fator genético, no caso, né? Então, é bem interessante. Então, como orientação, foi orientado aqui passar menos tempo em frente às telas, né? Menos tempo lendo e começar a praticar esporte, né? Fazer atividade física ao ar livre. Então, já comecei a fazer pelo menos 1 hora por dia, subir na parte mais alta, né? Do terraço, digamos assim, né? Que é o terraço, né? A parte mais alta da casa, né? E olhar para o horizonte, que aqui onde eu moro é terceiro andar. Então, quando eu subo para o terraço, eu consigo ter uma visão mais ampla assim do horizonte. Então, tem uma distância maior. Então, eu exercito meus olhos fazendo isso, né? E o desafio para mim agora vai ser também fazer um esporte, ou uma atividade física, né? Ao ar livre, né? Para desenvolver, né, esse novo hábito, né? Digamos assim. Eu vou ler esse trechinho para vocês aqui sobre a miopia. A miopia é uma condição que afeta a visão, com alterações que prejudicam a habilidade dos olhos em focar a luz, gerando dificuldade em enxergar objetos distantes, enquanto que a visão de objetos próximos não é afetada. Além disso, pode causar visão embaçada, dor nos olhos e na cabeça e tontura. A miopia pode levar a outras condições, como glaucoma e deslocamento de retina. Passar muitas horas lendo e escrevendo e pouco tempo praticando atividades ao ar livre são fatores ambientais que aumentam os casos de miopia. Além disso, estudos científicos recentes têm demonstrado que fatores genéticos também podem estar associados ao desenvolvimento dessa condição. Maior predisposição para desenvolver miopia. Sugestões. Você possui 2 cópias do alelo RS634990C e, portanto, pode apresentar maior predisposição para desenvolver miopia. A genética é apenas um dos muitos fatores que influenciam a manifestação de condições como a miopia. Independentemente da presença do alelo em questão, a experiência individual pode variar devido a uma combinação de fatores, incluindo ambientes, estilos de vida e outros aspectos genéticos ainda não identificados. Assim, é possível que haja uma diferença entre o resultado do teste e a experiência visual de cada pessoa. Evitar ficar longos períodos em frente à televisão, celular ou computador e realizar mais atividades ao ar livre, com o uso de óculos de proteção solar, são medidas que podem auxiliar na prevenção da miopia. Para, para uma avaliação e interpretação mais detalhadas do resultado, recomenda-se o acompanhamento de um especialista. Então é isso, pessoal. Essas são as informações que eu gostaria de compartilhar hoje. Espero ter despertado um pouco da curiosidade, né, de vocês também, em querer buscar, né, conhecer mais da história de cada um de vocês também, a ancestralidade, a importância de entender a genética, a parte da saúde, né, o quanto isso influencia, né, nossa vida, nossos hábitos, né, quanto isso reflete na nossa saúde. Até a próxima.